Existe uma pergunta que todo jogador já se fez em algum momento. Os videogames eram realmente melhores antigamente? Ou somos nós que mudamos? Talvez a resposta não esteja nos gráficos, na potência dos consoles ou nas tecnologias revolucionárias. Talvez esteja nas lembranças, na ansiedade de esperar o fim da aula para jogar, no cheiro da caixa de um videogame novo, na locadora da esquina, nas tardes intermináveis diante da televisão de tubo, naquele cartucho que precisava de uma soprada para funcionar. Hoje eu te convido a viajar comigo por uma época que definiu gerações, uma época em que cada novo console parecia um salto para o futuro. O Atari 2600 foi lançado em 1977 nos Estados Unidos, inicialmente com o nome de Atari Video Computer System, ou Atari VCS. O nome Atari 2600 só passou a ser usado oficialmente em 82, quando a Atari lançou um novo modelo, o Atari 5200, e assim ela precisou diferenciar os dois consoles. Mas o que importa para nós é que até então os videogames eram novidade para a maioria das famílias. Pela primeira vez, era possível controlar o que acontecia na televisão. Aqui no Brasil, era comum que o Atari era sinônimo de videogame. Muitos nem se referiam a ele como Atari, mas sim como videogame. Hoje seus gráficos parecem extremamente simples, mas naquela época, aquilo era pura tecnologia. Jogos como Pitfall, River Raid, Enduro, Frostbite, Hero e Space Invaders transformaram crianças em exploradores, pilotos, aventureiros e heróis. Cada cartucho parecia conter um universo inteiro, e assistindo aqueles poucos pixels na tela, a nossa imaginação ia longe. O Atari não era apenas um videogame, era o início de um novo tipo de diversão. Quando o mercado começou a evoluir, a Sega apresentou o Master System. No Brasil, graças a Tectoy, ele se tornou um verdadeiro fenômeno, desembarcando por aqui ainda em 89, enquanto em muitos países a Nintendo dominava. Aqui milhões de jogadores cresceram com o Alex Kidd, e era comum um console já vir com o jogo do Alex Kidd gravado na memória. Depois vieram outros como Wonder Boy 3, ou melhor, Turma da Mônica em O Resgate, como ficou mais conhecido aqui no Brasil graças ao trabalho da Tectoy. Castle of Illusion mostrou que um jogo baseado em um personagem da Disney podia ir muito além de uma simples adaptação comercial, encantando os jogadores por seus gráficos coloridos, animações caprichadas e trilha sonora marcante. Originalmente lançado para os fliperamas em 87, Double Dragon revolucionou o gênero conhecido como Beat'em Up, no qual o objetivo é avançar pelas fases derrotando dezenas de inimigos. Falando das adaptações para consoles, o grande diferencial da versão do Master System estava no modo cooperativo, permitindo que dois jogadores enfrentassem os inimigos lado a lado. Graças à Tectoy, o Master System invadiu as lojas do Brasil e conquistou os brasileiros como poucos consoles conseguiram. Enquanto isso, em outros mercados, a Nintendo mudava completamente o rumo da indústria. Assim surgiu o NES, e junto dele nasceram alguns dos personagens mais famosos da história, apelidado de Nintendinho no Brasil. Oficialmente só chegou por aqui em 93, pela parceria entre a Gradiente e a Estrela, que resultou na Playtronic. Mas a verdade é que a galera já curtia os jogos do NES muito antes disso, através dos clones, consoles fabricados por empresas brasileiras que eram compatíveis com os cartuchos do Nintendo Entertainment System, mas que não eram produzidos nem licenciados pela Nintendo, como o Phantom System da Gradiente, o Dynavision da Dynacon, o Top Game da Milmar, entre outros. E foi nestes aparelhos que muitos construíram memórias inesquecíveis. Super Mario Bros. Foi um verdadeiro fenômeno e o principal responsável por popularizar o console em todo o mundo. Em uma época em que muitos jogos eram repetitivos, Mario oferecia fases variadas, segredos escondidos e uma sensação constante de progresso. O sucesso foi tão grande que o jogo vendeu milhões de cópias e tornou Mario um mascote oficial da Nintendo. The Legend of Zelda surpreendeu os jogadores
jogadores a oferecer uma aventura muito mais livre do que qualquer outro jogo da época. Em vez de seguir um caminho linear, o jogador podia explorar um vasto reino, descobrindo cavernas, itens secretos e masmorras escondidas. E o cartucho vinha com bateria interna para salvar o progresso, o que era uma enorme novidade. Mega Man chamou a atenção do público por apresentar uma proposta inovadora. O jogador podia escolher a ordem em que enfrentaria os chefes de fase, adquirindo as habilidades de cada inimigo derrotado. Quando Castlevania chegou ao NES em 86, ele conquistou os jogadores ao misturar ação intensa com uma atmosfera inspirada nos clássicos filmes de terror. Enfrentar Drácula utilizando apenas um chicote e armas secundárias tornou-se uma experiência marcante, reforçada por uma trilha sonora considerada uma das melhores da geração. No Nintendinho ou nos clones, parecia até que cada lançamento definia um novo gênero de jogo. Lançado no Japão em 87 como PC Engine e posteriormente nos Estados Unidos como TurboGrafx 16, o PC Engine foi a casa do jogo de navinha. O console teve muitos jogos desse estilo, games como Soldier Blade, com gráficos aprimorados e trilha sonora eletrizante, pareciam até jogos da próxima geração de 16 bits, e até hoje há discussões sobre o aparelho ser da geração 8 ou 16 bits, gerando agradáveis debates entre os retro gamers. O console da NEC apostou no formato de CD, antes mesmo dos concorrentes, através do TurboGrafx CD, oferecendo músicas em alta qualidade, dublagens e experiências mais cinematográficas. Entre os seus maiores destaques estava Bonk's Adventure, que apresentou ao público o carismático personagem Bonk, visto como uma possível resposta da NEC ao Mario e o Sonic. Outros grandes sucessos foram o R-Type, uma das melhores versões domésticas do clássico jogo de tiro espacial, e Splatterhouse, famoso pelo seu estilo de terror. E olha que esses três jogos ainda nem eram em CD, eram os conhecidos UCards, formatos de cartuchos de videogame bem menores do que nós estávamos acostumados. Mas o console ainda tinha um trunfo na manga, Castlevania Round of Blood. Este sim, lançado em mídia de CD, é considerado por muitos um dos melhores jogos da franquia, aproveitando todo o potencial do CD-ROM, com belas cutscenes, uma jogabilidade limpa e fluida, tudo embalado por uma trilha sonora impecável que aproveitava as capacidades do CD-ROM. No início dos anos 90 começou uma das maiores rivalidades dos videogames, Nintendo contra a Sega, Mario contra Sonic. O Genesis, conhecido no Brasil como Mega Drive, trouxe velocidade, atitude e um marketing agressivo. O seu grande símbolo era o Sonic, mas havia muito mais. Lançado inicialmente nos fliperamas e escolhido como um dos primeiros jogos do Mega Drive, Altered Beast impressionou o público pelos gráficos detalhados e pela possibilidade de transformar o protagonista em criaturas poderosas, como lobisomem e dragão. Streets of Rage conquistou os jogadores com seu modo cooperativo, trilha sonora eletrônica marcante e combates intensos contra gangues pelas ruas da cidade, no melhor estilo briga de rua. Golden Axe misturava fantasia medieval, combates com espadas e criaturas mágicas. Antes do gênero hack and slash existir, o jogo fez enorme sucesso principalmente pelo modo cooperativo, tornando-se presença garantida nas reuniões entre amigos. Considerado por muitos como o melhor jogo da série, Shinobi 3 foi muito elogiado pela crítica e pelos jogadores, graças à jogabilidade refinada, animações fluidas e fases criativas. Lançado para o Mega Drive em 1990, Michael Jackson's Moonwalker foi recebido com enorme entusiasmo, principalmente por aproveitar a popularidade do maior astro da música pop da época. Os jogadores ficaram impressionados por controlar Michael Jackson utilizando seus famosos passos de dança para derrotar inimigos, enquanto clássicos do rei do pop na batida sintetizada do Mega Drive embalavam a aventura. O Genesis conquistou adolescentes que queriam algo mais radical. O Mega Drive era simplesmente o videogame da rebeldia.
E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, isso é totalmente de graça, não te custa nada, mas você me incentiva a voltar aqui com outro vídeo pra você. Então a você que consegue retribuir dessa forma desde já, o meu muito obrigado. Mas se o Mega representava velocidade, o Super Nintendo representava excelência, chegando oficialmente por aqui em 93 pela Playtronic. A biblioteca de jogos dos NES talvez seja uma das maiores coleções de clássicos já produzidas. F-Zero chamou a atenção logo no lançamento do Super Nintendo, por demonstrar o poder do console com um impressionante efeito gráfico conhecido como Mode 7. Suas corridas em alta velocidade e trilha sonora marcante conquistaram o público e fizeram dele um dos primeiros grandes sucessos do sistema. Lançado junto com o Super Nintendo, Super Mario World encantou o público ao mostrar do que o novo console era capaz. Com gráficos vibrantes, fases repletas de segredo e a estreia do Yoshi, o jogo foi recebido como uma evolução perfeita de Super Mario Bros 3. Quando Donkey Kong Country chegou às lojas em 94, os jogadores ficaram impressionados com seus gráficos revolucionários, criados com tecnologia de renderização em 3D. Além do visual espetacular, a jogabilidade fluida, a trilha sonora memorável e o desafio equilibrado fizeram do jogo um enorme sucesso e um dos maiores símbolos do Super Nintendo. Embora não tenha sido um campeão de vendas no seu lançamento, Super Metroid conquistou jogadores e críticos por sua atmosfera envolvente, exploração não linear e narrativa contada de forma sutil. Com o passar dos anos, tornou-se um clássico absoluto e uma das maiores referências para os jogos de exploração e ação. Poucos jogos causaram tanto impacto quanto Street Fighter 2, após dominar os fliperamas. Sua chegada ao Super Nintendo foi muito bem-vinda, permitindo que os jogadores levassem para casa uma experiência praticamente idêntica à dos arcades. O título se tornou um fenômeno mundial e ajudou a popularizar definitivamente os jogos de luta. Dessa forma, era impossível não encontrar um jogo inesquecível em toda a biblioteca do Super Nintendo. Para muitos jogadores, esta foi a maior geração de todas. Quando o Sega CD foi anunciado, parecia que os videogames estavam entrando em uma nova era. Vídeos digitalizados, trilhas sonoras em qualidade de CD, animações, tudo parecia impressionante. Em 93, ele chegava ao Brasil. Lançado como grande exclusivo do Sega CD, o Sonic CD tinha gráficos aprimorados, fases criativas, trilha sonora em qualidade de CD e animações em estilo anime que mostravam o potencial da nova mídia. Lunar The Silver Star surpreendeu o público por apresentar uma experiência muito mais cinematográfica do que a maioria dos RPGs da época. As cenas animadas, as vozes digitalizadas e a excelente trilha sonora fizeram com que o jogo fosse muito elogiado pelos fãs do gênero. The Amazing Spider-Man vs The Kingpin, Homem-Aranha contra o Rei do Crime, chamou a atenção por utilizar animações, cenas dubladas e uma apresentação muito superior à versão do jogo para o Mega Drive. O jogo tinha uma atmosfera muito fiel aos quadrinhos e, devido às capacidades do CD, era capaz de contar uma história mais envolvente. A versão de Batman Returns para o Sega CD oferecia uma experiência diferente das demais adaptações do filme. Ao invés de um jogo de plataforma tradicional, ele trouxe fases de veículo onde podíamos controlar o Batmóvel e até mesmo a Batlancha, com gráficos digitalizados e trilha sonora de alta qualidade. Esse jogo impressionou muito pelo aspecto técnico. A chegada de Mortal Kombat ao Sega CD foi comemorada por oferecer uma versão muito próxima da experiência dos fliperamas. A trilha sonora em qualidade de CD e a presença de todos os golpes e fatalities sem censura ajudaram a conquistar o público que enxergava no Sega CD uma das melhores formas de jogar o clássico da Midway em casa. Final Fight CD também foi um porte considerado por muitos como a melhor adaptação doméstica, desta vez do famoso beat'em up da Capcom até aquele momento. Os jogadores elogiaram a fidelidade ao arcade, a excelente trilha sonora remixada e a inclusão do personagem Guy, que ficou ausente na versão para o Super Nintendo.
onde foi preciso o lançamento de outro cartucho onde o Gaia estava disponível, mas aí tiraram o COD. Além disso, no Sega CD era possível jogar com 2 jogadores, o que não era possível no Super Nintendo, e até hoje é lembrado como um dos grandes destaques da biblioteca do Sega CD. Lançado pela SNK, o Neo Geo AES foi um console extremamente poderoso e diferente de tudo que existia no mercado. Enquanto Nintendo e Sega disputavam consumidores com consoles acessíveis, a SNK criou praticamente uma máquina de arcade dentro de casa. Ele começou a chegar ao Brasil entre 91 e 92, e por onde passava impressionava com seus gráficos, animações detalhadas e jogos praticamente idênticos aos encontrados nos fliperamas. Porém, o seu preço extremamente elevado fez com que fosse considerado um produto de luxo, ficando restrito a um público muito menor. O grande sucesso do Neo Geo veio principalmente através dos jogos de luta Fatal Fury, Art of Fighting e principalmente The King of Fighters. Esses jogos conquistaram os fãs dos arcades com combates rápidos, personagens carismáticos e gráficos impressionantes. Samurai Shodown trouxe batalhas sangrentas incríveis com espadas, uma atmosfera japonesa única e um sistema de combate inovador. E é claro, ainda tinha a série Metal Slug, que também se tornou uma das mais adoradas pelos jogadores, graças ao seu visual cartunesco, ação frenética e enorme criatividade. Sem dúvida um dos melhores títulos para se jogar em multiplayer. Embora nunca tenha sido um console popular como o Mega Drive ou Super Nintendo, o Neo Geo AES ganhou status de lenda entre os jogadores e permanece até hoje como um símbolo de uma época em que os videogames domésticos podiam entregar uma experiência praticamente igual à dos arcades. Em 95, mais uma vez pelas mãos da Tectoy, o Sega Saturn chegou poderoso no Brasil, especialmente para jogos em 2D. Virtua Fighter 2 impressionou pelos seus gráficos tridimensionais extremamente avançados para aquela época, a conversão praticamente perfeita do fliperama. O jogo foi um enorme sucesso entre os fãs de jogos de luta, consolidando-o como um dos principais títulos do console. Lançado juntamente com o Sega Saturn, Panzer Dragoon chamou a atenção por seus cenários em 3D, direção artística única e ambientação misteriosa. O público elogiou a experiência cinematográfica e o sistema de combate sobre um dragão voador. Sega Rally foi elogiado como um jogo de corrida por sua velocidade, o excelente controle e os tipos de terreno que alteravam o comportamento dos carros, tornando um dos jogos de corrida mais importantes daquela época. O Sega Saturn hoje é lembrado como um console cult. Na época, porém, enfrentou dificuldades diante da chegada de um novo concorrente. Afinal de contas, em 94 tudo mudou. O PlayStation transformou completamente o mercado. Como não havia nenhuma empresa para distribuí-lo oficialmente por aqui, no Brasil ele chegou inicialmente por importação a partir de 95, e os CDs permitiram jogos muito maiores, as músicas ficaram cinematográficas, as histórias se tornaram mais profundas, e de repente surgiram fenômenos como Final Fantasy VII, trouxe narrativa cinematográfica, personagens carismáticos e cutscenes em computação gráfica que pareciam inacreditáveis para a época. Metal Gear Solid revolucionou a forma de contar histórias nos videogames, com mecânicas inovadoras de furtividade e momentos memoráveis na jogatina. O seu sucesso, é claro, consolidou a franquia como uma das mais prestigiadas da indústria. O lançamento de Resident Evil marcou o nascimento do gênero Survival Horror como o conhecemos hoje. Os jogadores ficaram fascinados pela atmosfera de suspense, pelos sustos constantes e pela sensação de vulnerabilidade diante dos zumbis. Crash Bandicoot foi a transição dos jogos de plataforma para os gráficos 3D. O personagem rapidamente conquistou os jogadores e se tornou o principal mascote do PlayStation durante a década de 90. Gran Turismo impressionou o público por seu realismo inédito, com centenas de carros licenciados, uma física detalhada. Ele parecia mesmo um simulador automobilístico. O jogo conquistou tanto os jogadores casuais quanto os apaixonados por automobilismo. Tekken 3
foi recebido como um dos melhores jogos de luta já produzidos. Seus gráficos tridimensionais avançados para um jogo de luta, controles precisos e animações extremamente fluidas fizeram ele cair no gosto da galera rapidamente. Apesar de ter sido lançado em uma época dominada pelos gráficos 3D, Castlevania Symphony of the Night conquistou os jogadores com seus belíssimos gráficos em 2D, exploração não linear e elementos de RPG. Com o passar dos anos, tornou-se um clássico absoluto e uma das maiores referências do gênero conhecido hoje como Metroidvania, gênero que este ajudou a construir junto com o jogo Super Metroid. Silent Hill, diferente de Resident Evil, surpreendeu o público ao apostar no terror psicológico em vez de apenas sustos e monstros. Sua atmosfera inquietante, trilha sonora perturbadora e narrativa cheia de simbolismos conquistaram jogadores e críticos, transformando o título em um dos maiores clássicos do gênero de horror. O lançamento de Tony Hawk Pro Skater foi um fenômeno entre os jogadores, combinando manobras radicais, jogabilidade viciante e uma trilha sonora que marcou uma geração. O jogo ajudou a popularizar o skate entre os jovens e se tornou um dos maiores sucessos do PlayStation, influenciando inúmeros títulos esportivos que vieram depois. O PlayStation deixou de ser apenas um videogame e virou um fenômeno cultural. Enquanto a Sony apostava em CDs, a Nintendo manteve os cartuchos e em 97 a Playtronic trazia o Nintendo 64 ao Brasil. Muitos criticaram essa decisão, mas ninguém podia negar uma coisa: o Nintendo 64 revolucionou os jogos em 3 dimensões. Super Mario 64 mudou completamente o design dos jogos de plataforma. The Legend of Zelda Ocarina of Time impressionou com a liberdade de exploração e a forma como o jogo reinventou as aventuras em 3 dimensões. Sua história emocionante, os puzzles inteligentes e a inovadora mecânica de mira fizeram dele um sucesso imediato. GoldenEye 007 surpreendeu o público a provar que jogos de tiro em primeira pessoa podiam funcionar perfeitamente nos consoles. Seu modo de campanha envolvente e principalmente o multiplayer para até 4 jogadores transformaram o título em presença obrigatória nas reuniões entre amigos. Mario Party rapidamente conquistou o público por transformar qualquer reunião em uma grande disputa. A mistura de tabuleiros, dezenas de minijogos e muita rivalidade fez da série um enorme sucesso, consolidando-a como uma das principais franquias multiplayer da Nintendo até hoje. Banjo-Kazooie foi recebido com muitos elogios por sua criatividade, humor e enorme variedade de fases e desafios. Os jogadores ficaram encantados com a dupla Banjo e Kazooie, enquanto a crítica destacou o refinamento da jogabilidade e os belos gráficos. Pokémon Stadium foi um verdadeiro sonho para os fãs de Pokémon, permitindo ver os monstros da franquia em batalhas totalmente tridimensionais pela primeira vez. A possibilidade de importar criaturas dos jogos do Game Boy e disputar partidas com os amigos tornou o jogo um enorme sucesso entre os fãs da série. O Nintendo 64 nasceu para reunir amigos. Em 99, o Dreamcast chegou ao Brasil. Ele foi inovador em praticamente tudo: jogos online, memory card com tela, gráficos impressionantes, arcade perfeito. Sua biblioteca era fantástica. Shenmue impressionou por apresentar uma experiência completamente diferente do que os jogadores conheciam, com um mundo aberto detalhado, personagens com rotinas próprias, clima dinâmico e uma narrativa cinematográfica. O jogo foi visto como uma obra revolucionária, apesar de seu ritmo mais lento e vendas abaixo do esperado. Ele conquistou uma legião de fãs e se tornou um dos maiores exemplos da ambição da SEGA naquela época. Crazy Taxi trouxe uma jogabilidade simples, porém divertida e extremamente viciante. A ideia de dirigir um táxi em alta velocidade pelas ruas da cidade, realizando manobras absurdas para levar passageiros ao destino, combinava perfeitamente com o espírito dos arcades. O seu ritmo acelerado com uma trilha sonora marcante ocasionava uma diversão imediata, e tudo isso fez dele um dos maiores sucessos do Dreamcast. O lançamento de Soul Calibur foi um dos momentos mais marcantes da história do Dreamcast.
O público ficou impressionado com seus gráficos extremamente avançados. O jogo foi aclamado pela crítica e pelos jogadores, tornando-se uma das maiores demonstrações do poder do Sega Dreamcast. Infelizmente, o Dreamcast chegou cedo demais, e mesmo sendo amado pelos fãs, marcou a despedida da Sega do mercado de consoles. Em 2002, um novo console da Nintendo, o GameCube, começava a chegar por aqui, mas ele nunca vendeu tanto quanto os seus concorrentes. Apesar disso, conquistou uma legião extremamente fiel. Os seus exclusivos continuavam apaixonantes. Metroid Prime deixou os jogadores surpresos ao ver a clássica franquia da Nintendo migrar para a visão em primeira pessoa sem perder sua identidade. Os jogadores elogiaram a atmosfera imersiva, a exploração, os gráficos impressionantes e a sensação de estar realmente dentro do mundo de Samus. O lançamento de Luigi's Mansion chamou a atenção por colocar o Luigi como protagonista pela primeira vez em uma grande aventura. O público logo se encantou com o estilo único do jogo, que misturava exploração, humor e elementos de terror leve. Resident Evil 4 deixou os jogadores extasiados com a nova câmera sobre o ombro, a ação mais dinâmica, os inimigos inteligentes e a transformação da franquia em uma experiência mais cinematográfica. E a verdade é que hoje em dia o GameCube é considerado um dos consoles mais subestimados da Nintendo. Quando a Microsoft anunciou seu primeiro videogame, muitos duvidaram, mas bastou um jogo para mudar tudo. Em 2002, o primeiro Xbox chegou ao mercado brasileiro, trazendo com ele Halo, um game que deixou o público impressionado com seus gráficos, inteligência artificial dos inimigos, jogabilidade precisa e principalmente pelo modo multiplayer, que se tornou uma febre entre os jogadores. Forza Motorsport foi recebido como uma resposta da Microsoft aos grandes simuladores de corrida da época. Os jogadores elogiaram o realismo da física, a grande variedade de carros e as opções de personalização. Tudo isso tornava o jogo uma referência para os fãs de automobilismo. O seu sucesso deu início a uma das franquias de corrida mais importantes da indústria. Dead or Alive 3 é um jogo de luta 3D com jogabilidade extremamente fluida, baseada em golpes rápidos, contra-ataques e um sistema de luta bem acessível e fácil para jogadores iniciantes, conquistando tanto os fãs antigos da série quanto os novos jogadores. E o grande feito do Xbox foi a Xbox Live, que revolucionou o modo como jogamos online. O Xbox era um novo competidor e a indústria de videogames jamais seria a mesma. O PlayStation 2, chamado por muitos de rei absoluto, começou a chegar ao Brasil ainda no ano 2000, mas eu optei por deixá-lo para o final do vídeo, pois dos consoles da sua geração, com toda a certeza ele foi o mais jogado e mais amado entre os brasileiros. Poucos produtos eletrônicos alcançaram o impacto do PlayStation 2. Ele estava em praticamente todas as casas. Além dos jogos, ele reproduzia DVDs. Isso sozinho convenceu milhões de pessoas. Além disso, sua biblioteca de jogos parecia infinita. GTA San Andreas impressionou com um enorme mundo aberto, a liberdade de explorar cidades inspiradas na Califórnia, a quantidade de missões e a possibilidade de personalizar o protagonista, a história envolvente, os personagens marcantes e a sensação de viver uma verdadeira vida dentro do jogo transformaram o game em um fenômeno cultural e um dos maiores sucessos do console. God of War era uma mistura de ação intensa, mitologia grega e combates extremamente violentos e cinematográficos. Os belos gráficos, as batalhas contra enormes criaturas mitológicas e a personalidade de Kratos, um protagonista diferente de todos os heróis tradicionais da época, tornou o jogo um sucesso imediato. Metal Gear Solid 3 foi recebido como uma obra-prima pelos fãs da série e pela crítica. O público elogiou a mudança de cenário para a Guerra Fria, o sistema de sobrevivência na selva, a profundidade dos personagens e a emocionante história de origem de Big Boss. Devil May Cry conquistou rapidamente os jogadores com seu estilo de ação veloz e elegante, os combates baseados em combos, a habilidade de Dante com espadas e armas de fogo e a atmosfera gótica do jogo transformaram o game em uma
referência para os jogos de ação. A série Win Eleven, conhecida em muitos países como Pro Evolution Soccer, foi recebida com enorme paixão pelos fãs de futebol, sobretudo aqui no Brasil, especialmente por aqueles que buscavam uma experiência mais realista nos consoles. No PlayStation 2, a franquia ganhou uma popularidade gigantesca graças à jogabilidade precisa, a física da bola mais convincente e as partidas, que pareciam reproduzir a emoção do futebol de verdade. O PlayStation 2 tornou-se o console mais vendido da história e, para muitos jogadores, representa o auge da indústria dos videogames. Mas afinal, o que realmente sentimos falta? É curioso, hoje temos gráficos praticamente fotorrealistas, mundos gigantescos, inteligência artificial, jogos online com milhões de pessoas, mas existe algo que ficou naquela época, a sensação de descoberta. Cada novo console parecia impossível. Cada revista trazia segredos, cada locadora escondia um tesouro, cada fita emprestada criava novas amizades. Talvez não sintamos falta apenas dos videogames, sentimos falta da época em que tudo parecia novidade, da infância, da adolescência, dos finais de semana, das tardes sem preocupação, dos amigos reunidos no sofá. Porque no fim das contas, os videogames antigos não marcaram apenas uma geração, eles marcaram as nossas vidas. E sempre haverá um lugar especial na memória, reservado para aquele console que nos fez acreditar pela primeira vez que aventuras infinitas podiam existir dentro de uma televisão. Obrigado por embarcar nessa viagem nostálgica. E agora conta aí nos comentários qual foi o primeiro videogame da sua vida e qual jogo nunca saiu da sua memória.